Boa noite, gente. Meu nome é Felipe, trabalho no Instituto Braudel. A gente está num processo de retomada dos seminários. A gente fez um seminário no final do mês passado. Esse é um seminário especial, que é um seminário onde o Norman vai ser um dos palestrantes, o José Neumann também. A gente acha que essa discussão sobre eleições americanas atravessa todos os debates que a gente vai ter nos próximos anos eleitoralmente no Brasil, tanto na política nacional quanto na política internacional. E a gente acha que ter um olhar especial para isso, fazer um evento para que a gente possa iniciar uma discussão que a gente pretende retomar em vários outros momentos durante esses próximos 4 anos, é crucial. E aí, para isso, eu queria convidar vocês para fazer uma disposição, para a gente ter uma clarificação um pouco do cenário e dos motivos do porquê o Trump se elegeu, quais as possíveis consequências disso. Uma eleição que foi muito diferente, até certo momento tinha parecia que era uma eleição muito acirrada, mas quando a gente pega a apuração total dos votos, a gente vê que o Trump vence na maioria dos estados, tanto por delegados quanto na votação popular, o que é um diferencial comparado com a eleição anterior. Mas eu acho que na palavra de vocês a gente vai ter uma compreensão um pouco maior. E o Norman, se você quiser falar um pouco sobre o seu processo de produção do texto. Quer que eu segure para você? Eu tenho trabalhado, não era militante político, estava jornalista meio solto nos Estados Unidos, mas trabalhei em 2 campanhas presidenciais. O último foi de Kennedy, na década de 60. E essas coisas ficaram comigo. De repente eu parei, eu saí para Puerto Rico e fiquei o resto da vida na América Latina. Aprendi muito mais da política na América Latina que aprendi nos Estados Unidos. Mas era meu modelo dos Estados Unidos. Vou falar agora. O título de minha palestra, de minha fala, que não é palestra, fala, salve-nos da confusão. Norman, e a Débora tinha pedido para ler o texto. Você pode começar a ler pra gente, Dé? Posso. Posso ler, Norman, para as pessoas, ou você quer falar? Eu quero iniciar a falar. Depois a gente lê. Vamos ver até onde posso chegar. Nossas vidas são pequenas, mas os espaços amplos, cheios de problemas e oportunidades. Quando longe demais, perdemos o rumo. Existem muitas coisas novas, coordenadas, dimensões.
para onde vamos? Aglomeração, problemas de escala, conflitos explosivos, novos distúrbios de clima físico, intensidades de inovação social e técnica levantam novos desafios à direção e adaptação. O que guia nossa bússola? Quem entre nós vai liderar e para quê? Esse é o tema do que estamos tentando abordar hoje. Não há respostas claras, nem mesmo sugestões coerentes. A civilização salvaguarda a vida, mas também amplia e intensifica os problemas de escala, agravados recentemente pelas novas tecnologias. Fica com isso. Problemas de grande escala não são mais resolvidos. Espero que as páginas estão sequentes e não vamos ter problema. Estamos em página 3, quando devemos estar em página 3. Irmão, posso pegar o microfone que ele tá dando ruído? Pelos conflitos. Que é o acerto possível? A polarização política raramente oferece soluções. O centro vai aguentar. Novas questões estão surgindo. Aglomerações, problemas de escala, conflitos explosivos, choques no clima físico, intensidades de inovação social e técnica levantam novos desafios à direção e adaptação. Quem guia nossa bússola? Quem entre nós vai liderar? Não há respostas claras, nem mesmo sugestões coerentes. A civilização enriquece e salvaguarda a vida, mas sobrevivência, acrescentando encargos, também amplia e intensifica os problemas de escala, agravados recentemente pela evolução das novas tecnologias. Que resolução é possível? A polarização política raramente oferece soluções. O centro vai aguentar. Essa é a pergunta. Essas questões ganham urgência com a mudança inesperada em favor de Donald Trump na recente eleição presidencial de 2014. O apoio de Trump foi impulsionado pela
eleitores pobres y de clase media para su candidatura, especialmente negros y hispánicos. Esa sorpresa provocará intensos debates en los próximos años. Roger Cohen was an editor en París, the New York Times, de mucha experiencia. Decía, cuando la diseminación de democracia en las sociedades recién libertadas parecía más con diseminación de capitalismo global divisivo, cuando la fractura social creció, la verdad combatigada murió, cuando la esperanza entró en colapso, las comunidades dejaron para atrás un anseo por las certezas del gobernante autoritario providencial se enceló. Entonces, lo que está diciendo que las dictaduras surgieron de nuevo como moda, como línea de pensamiento. Porque estaba acrecentando una incoherencia. Donald Trump equivaló a hipótesis una revolta de longa data contra el orden establecido. Las cuestiones colocadas por esta elección, y me disculpe que estoy leyendo, estaba escribiendo, estaba pesquisando esta cuestión, porque tan emocionado por la elección y por la indecisión y la bagunza política que estaba pintando, que pasé más de 2 semanas leyendo y pensando sobre eso. Y por eso producía esta exposición formal, que por lo menos una tentativa parcial e incompleta, mas una tentativa para acertar las cuentas y para ver o que estamos, o contexto de lo que está aconteciendo. Las cuestiones colocadas por esa elección son mayores do que Trump. Ellos testan el futuro de la democracia. Por esa razón, ciudadanos preocupados de muchos países buscan respuestas para preguntas básicas como esas. ¿Cómo podemos garantir la estabilidad de la democracia? ¿Cómo podemos unir los intereses de los ciudadanos, legislaturas y judiciales? ¿Y va a abandonar? Ela vai fechar, já tô. ¿Cómo podemos unir los intereses de los ciudadanos, legislaturas y judiciales? ¿Cuáles son los límites del poder político? Siguen los cuales forman. Esos límites nuevamente están siendo testados y redefinidos. A manutención de sociedades complexas en mayor escala torna-se más difícil. Estamos viendo eso en el Brasil, impondo atrasos y complicaciones, olhando para esas
eras interiores, o fascismo e outras formas de mandonismo populista novamente se tornaram moda. Para alguns países não há como avançar e não há como voltar atrás. Apesar das deficiências e injustiças, como podemos manter a sociedade organizada, preservada? O que pode justificar essa aspiração? Vamos falar de medo e esperança. Estamos confusos. Francis Fukuyama, famoso teórico político da Universidade de Stanford, argumentou que a eleição de Trump este ano, estou citando, representa uma rejeição decisiva dos eleitores americanos ao liberalismo e a maneira particular como a compreensão de uma sociedade livre evoluiu desde a década de 80. Ele está dizendo que a justiça social está polarizada ou está voltando atrás. Não sabemos se isso está certo, mas a sustentação da justiça social está em jogo. Vamos ver isso com as próximas décadas, com as crises de aposentadorias, de seguro social, da universalização da atenção médica que está em jogo. O Wall Street Journal, o jornal Wall Street Journal, que sendo nomeado de Wall Street, um jornal muito objetivo e muito pesquisado, tem um artigo hoje dizendo que muita gente está abandonando os planos privados da atenção médica. E os mesmos planos estão jogando fora os clientes de idade avançada com problemas. Espero que esse é um caso limitado, mas um artigo muito longo e muito pesquisado. O Wall Street Journal não publica coisas como isso, como capricho, que é uma preocupação fundamental. Então, esse tipo de coisa que estamos enfrentando, que vamos enfrentar, problemas basicamente, que é justiça social e como pode ser sustentado juridicamente e financeiramente. Os governos não têm grana, e inclusive isso é tão certo, tão verdade, nos Estados Unidos como no Brasil. Tem margens muito grandes de gente que estão sendo jogados fora dos planos sociais.
E isso coloca grandes sobrecarga os programas de governo de saúde pública e de seguro social. Então, estamos em uma fase de mudança. E este tipo de situação inspira pensadores como Fukuyama e outros que estamos em um ponto de virada, que temos que inventar soluções, temos que pensar duro de que é possível, de que é viável. Medo e esperança competem em terreno inestável. As decisões se transformam em incerteza e confusão. Quase 4 bilhões de pessoas no mundo votaram em eleições democráticas em 2024. Depois de que o eleitorado expandiu nas últimas décadas, apesar das irregularidades. Embora a confusão e o conflito tenham se multiplicado durante a votação nos Estados Unidos, a política econômica em todo o mundo ainda favorece a moderação. Quem serão os líderes de moderação? Uma grande pergunta. Geralmente, as populações estão envelhecendo. Então, a classe política também está envelhecendo. Precisa de gente como você de atuar na política. Remoçar, né, Norma? Remoçar a política, né? Ok? Remoçar a política, né? Sim. Dar uma remoçada, né? Rejuvenescer. Rejuvenescer. Então é muito interessante, salvo em alguns casos da Europa, não na América Latina, tem um envelhecimento da classe política. Os que estão lá no Congresso 10, 20 anos ou mais, estão lá ainda. Estão envelhecendo. O envelhecimento priva aos jovens de mobilidade, de poder entrar em posições de responsabilidade, de concorrer para o poder e para a capacidade de decidir. Então, não tem renovação política. E precisamos desta renovação. Líderes de moderação surgiram gradualmente na Europa nos últimos 2 séculos. As instituições democráticas se desenvolveram principalmente na Europa e nos Estados Unidos e depois se espalharam para outras regiões. Mas a moderação perdeu influência à medida que novos centros de poder surgiram gradualmente após a Segunda Guerra Mundial. As economias europeias, sobrecarregadas por altos custos sociais e investimentos em declínio, tornaram relativamente menores à medida que se deram espaço e influência a grandes países em desenvolvimento
entre elas ex-colônias. A grande exceção na economia mundial foram os Estados Unidos, crescendo na véspera da eleição de Trump como presidente pela segunda vez, em uma vitória surpreendente esmagadora. Vitória permite que Trump congele ou ganhe a rejeição de 4 acusações criminais contra ele e 3 processos civis custosos que ele rendeu com ampla exposição na TV. E com aplausos e riscos dos fãs admiradores, geralmente da classe popular. Trump tornou simpático por isso. A moção da vitória diminuir à medida que o novo governo lutar com as realidades. Contrastes surgirão entre os poucos ganhos prometidos às massas populares e as concessões prometidas aos interesses empresariais operando dentro da frágil restrição fiscal. Trump diz que vai aumentar o gasto público e reduzir os impostos. E vai ampliar os gastos em uma proporção, acho que é 10 trilhões de dólares em 10 anos. Uma coisa assim, de muito dinheiro. Ele não tem como justificar isso. Ele não tem como sustentar isso. Mas promessa é essa. Essa mágica de encanto. Ele tem esta experiência que não mencionei antes de programação popular na TV durante 3 décadas em programas especiais, programas semanais de entretenimento, que ele ganhou uma sabedoria do que funciona com o povo, que poucos têm, e com poucos têm acesso a este público que ele tem. Essa é a explicação do sucesso de Trump. Ele não fala a verdade, mas está perdoado. E faz muitos exageros. Vamos ver o que acontece. O jornal Wall Street Journal, como eu dizia, que é um jornal progressista, esse nome, analisou as promessas e ameaças de Trump. Eu vou recitar isso porque é uma lista extensa de promessas. Primeiro, retirar-se do Acordo Climático das Nações Unidas
a qual Trump se opôs há anos atrás. Segundo, revogar as regras anti-poluição da Agência de Proteção Ambiental para fábricas de automóveis e instalação de produção de petróleo. Terceiro, envia tropas para controlar desordem civil doméstico. Quarto, expulsar do exército os generais dissidentes. Quinto, demite o promotor do Departamento de Justiça que investiga as acusações de corrupção contra Trump. Sexto, perdoe as manifestantes pro-Trump que atacam e incendiaram o Capitólio após a derrota de Trump nas eleições de 2020. Sétimo, reduzir as restrições de segurança na produção de petróleo. Oitavo, reduzir os poderes do Banco Central para controlar as taxas de juros. Trump queria controlar as taxas de juros. Nono, abolir o Ministério Federal da Educação. Esse é um fato. Em minha experiência, eu sou jornalista que cobre o campo da educação há 60 anos. E sei um pouco de ninguém no mundo que eu conheço na história dos últimos 200 anos falaram de abolir o Ministério da Educação. É uma instituição tão fundamental, distribuidor de benefícios e direitos para a população aprender. E Trump está convidando uma denigração e a deterioração da classe trabalhadora. Décimo, deportação de cerca de 11 milhões de imigrantes para os quais o governo não tem equipe nem capacidade financeira para os organizar. Além disso, esses imigrantes ilegais funcionam, trabalham em indústrias que os cidadãos não querem trabalhar. Em matadeiros de carne, de vacas, de carne, de bife, de várias que e não tem substituto para elas. Estão lá porque elas tiram vantagem dessa. Ganham salário, mas também não tem quem substituir. Os cidadãos americanos não querem esse trabalho. Tem mais um. Aumentar os impostos sobre as importações, especialmente as da China. Isso obviamente é relevante para o Brasil. Essas são metas ambiciosas e juntas fora do alcance de qualquer governo eleito.
Tudo isso não vai ser realizado, mas essas são metas oficiais da candidatura de Trump. Não sabemos com que seriedade Trump pode tentar impor seu poder. Sua genialidade está em atrair a atenção de forma criativa, mas sua capacidade de ação para desenvolver iniciativas anunciadas permanece aberta a dúvidas e pressões opostas. Trump presidirá uma república dividida. Embora seus aliados agora controlem o Congresso, a Corte Suprema e a burocracia federal, em qual ele está fazendo uma limpeza para promover seus seguidores. Opondo-se a Trump estão grandes setores do eleitorado, das Forças Armadas, da mídia e da profissão jurídica. As mudanças radicais propostas por Trump serão contestadas por motivos legais e políticos. Sua reputação seria exposta ao julgamento histórico de um líder esperto, mas sintonizado com gestos e controvérsias do que com risco. Vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigado, Norman. José Neumann, se você quiser ter a palavra agora, por favor. É uma responsabilidade muito grande a partir do pressuposto de que eu li esse texto, fiquei comovido, assustado e absolutamente desafiado. Por isso eu conheço o Norman há 60 anos. Conheci o Norman em Caracas. Quando você esteve em Caracas, Norman? Não exagera. 60 anos. O presidente era Carlos Andrés Pérez. Quando ele... E na minha estada em Caracas, eu sempre fui várias vezes à Venezuela. Uma vez eu fui convidado pelo Carlos Andrés Pérez para acompanhá-lo numa visita ao Brasil. Inclusive, todas as vezes que eu ia a Caracas, eu ficava absolutamente abismado com o fato de que você desce no aeroporto de Maiquetía e para ir a Caracas, que é um belíssimo vale, você atravessa a maior favela do mundo. Como é que era possível manter a convivência dessa realidade social trágica com a democracia clássica? Isso acabou. Mas eu tive em Caracas, além de conhecer o Norman, que foi um grande fato na minha vida, eu tive em Caracas contatos com uma aristocracia chilena exilada na ditadura. Foi durante a ditadura do Pinochet. Então eu vivia em Caracas uma realidade que eu não vivia no Brasil, que era a ditadura militar Geisel. Via filmes proibidos, filmes cubanos, filmes pornográficos, que não podiam passar, que a ditadura no Brasil não deixava. E convivia com mais
a mais alta intelectualidade política que eu conheci na minha vida inteira no mundo, que era essa elite exilada do Chile. É muito interessante, desculpa, Pois não desculpa, eu ouço. que a Caracas, naquela época, asilados e opositores da ditadura. O resto da América do Sul era toda ditadura. Então, os lideranças democráticas fugiram para Venezuela e para México. E realmente era uma comunidade muito rica nesse lado, como ele diz. Desculpe. Não, eu agradeço a sua intervenção, até porque você confirma uma coisa que eu, depois disso, nós temos hoje, tivemos alguns percalços no Chile, mas nós temos hoje, na minha opinião, a mais bem-sucedida solução de governo na América do Sul, quem sabe na América Latina, quem sabe na América, incluindo os Estados Unidos, que é o Chile de Boric. Homem de esquerda, uma esquerda radical, que raciocina, além do marxismo-leninismo, além do lenin-stalinismo, que eu até me arrisco a comparar como se ele fosse da Revolução Russa, um aluno, um seguidor de Victor Sérgio, o grande opositor que Stalin matou com um ataque do coração num banco de trás, num táxi, em Caracas. Desculpa, em México, na Cidade do México. O panorama que o Norman traçou aí, eu traço todo dia, perdendo sono por isso. Porque sempre houve, ao longo dos meus 73 anos, alguma oportunidade no mundo para você escapar da tirania. Isso está estreitando de forma rápida e com uma participação tanto da esquerda, mais da esquerda, quanto da direita, menos da direita. Nós temos o caso extremo do Brasil, quando nós tivemos a oportunidade de acabar com a inflação, e acabamos, quando nós conseguimos acabar com a ditadura, as torturas nos presídios políticos, a tortura nunca mais é uma mentira pregada pelos políticos, porque o preso comum é torturado agora, em todas as delegacias do Brasil. E a tortura faz parte de um grande negócio hoje no Brasil. Acho que nós estamos vivendo, fugindo um pouquinho só da eleição americana, um fato histórico no Brasil, que foi a morte, a bala de fuzil, 10 tiros de um bandido, que a imprensa teima em tratar como empresário, não era empresário, era um bandido, e de um cidadão, que pode ser qualquer um de nós que estava lá na hora do tiroteio. Quando você vai ver a história do caso, o caso tem promotor corrupto, policial corrupto, policial civil corrupto, altas autoridades omissas. Até este momento, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não deu uma palavra, porque está esperando como aproveitar politicamente do fato, porque aconteceu em São Paulo, onde mora talvez o seu oponente em 26,
e que também não permitiu ao senhor governador, adversário dele, no futuro, porque neste momento os dois são aliados, a também fazer um pronunciamento que servisse, a não ser dizer o seguinte: eles serão punidos. Me lembrou muito Trump, porque o Norman já... Não vou me estender sobre isso, porque o Norman já explicou muito bem. O grande segredo do Trump é a mentira. É a sua capacidade de mentir. A pessoa que sabe que ele está mentindo e se deixa seduzir por ele e votar nele. É a mesma coisa em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é bolsonarista, e ao Lula. Quando o Lula foi consultado a respeito da eleição americana, ele disse o seguinte: eu torço pela Kamala Harris porque Trump é fascista. É claro que todo mundo aqui sabe que o Lula é um imbecil total, é um gênio e ao mesmo tempo um imbecil porque não sabe nada. Então ele não sabe o que é fascismo, não sabe o que é nazismo. Qualquer coisa que se aconteça nos Estados Unidos pode ser ruim, pode ser péssimo, pode ser autoritário, mas nem é nazismo, nem é fascismo. E a única coisa hoje que eu, talvez assim, a grande explicação para a vitória de Trump, depois de tudo que o Trump mentiu, na minha opinião, não, é o seguinte: a coisa mais absurda que já aconteceu na história dos Estados Unidos foi a sobrevivência do governo Biden com um presidente senil. Um presidente senil, incapaz de fazer um raciocínio com 3 palavras, com a capacidade de criar uma guerra nuclear. E eu acho que, às vezes, o nosso amigo Mauro Guimarães dizia sempre que o povo tem uma sensatez, uma capacidade de raciocinar surpreendente e até de prever. Então, eu só posso atribuir a derrota de Kamala Harris, que para mim é muito mais importante do que a vitória do Trump, ao fato de que os democratas foram absolutamente cretinos, mentirosos e perigosos. E quando eu digo perigosos, eu não estou falando uma coisa que não pode acontecer, não, porque o Biden é presidente mais quantos meses? 2 meses? E pode acontecer uma merda pelo fato dele ser senil. Eu vivi 10 anos com a minha mãe com Alzheimer. Não estou dizendo que ele tem Alzheimer, mas ele é senil. E isso é um perigo. Não pode haver um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos, potencial militar que os Estados Unidos têm, sem controle da própria capacidade mental, da sua inteligência. Então, a derrota dela é a derrota para a tentativa que os pobres, desvalidos, brancos, imigrantes, negros, espanhóis dos Estados Unidos, aquele caldeirão de raças que são os Estados Unidos, da sua terra, estão vivendo. E o mundo todo é empolvorosa por isso. Agora, não vejo, por exemplo, o Barack Obama. Além do mais, foi um golpe. A candidatura de Kamala Harris foi um golpe pior do que o golpe do Capitólio, que não deu em nada. A candidatura da Kamala Harris não teve primárias, ela não fez nada no governo Biden, então ela não tinha nenhuma experiência administrativa, ela não tinha nenhum plano de governo, não tinha nada, e, no entanto, se arvorou a ser presidente dos Estados Unidos, e os ex-presidentes democratas, os grandes líderes do partido, fizeram de conta que não eram com eles. O comportamento do Obama, para mim, é que surpreendeu, porque o Obama, de todos eles, é aquele que eu... Não que eu tenha uma visão
onírica da política americana, ao contrário. Mas por que essa? Hein? Hein? Por que não tem essa visão? Por que não? Não, porque, por exemplo, John Kennedy ganhou a eleição de Nixon em Chicago, roubado por dele. O George Bush ganhou uma eleição do Al Gore, roubado na Flórida por um governador, filho do ganhador. O número de presidentes dos Estados Unidos. O Abraham Lincoln foi assassinado numa porta de um teatro. John Kennedy foi assassinado para o mundo ver. Quer dizer, a política americana, para mim, é uma coisa que podia até ser onírica no passado, hoje não é mais. E você descreve isso brilhantemente no mundo que nós estamos. Agora, o que é que vai ser de nós como presidente mentiroso? É um perigo. Mas não é um perigo tão grande quanto você viver sob um presidente, com o poder que o presidente americano tem, sem o controle mental. Incapaz de ter um raciocínio perfeito, uma escolha sã de uma atitude a tomar, como apertar um botão e disparar uma guerra nuclear. Será que a calça flare é uma peça versátil? Há um Joacir Góes, um escritor e político baiano, escreveu um livro de 700 páginas mostrando que não há mais ditaduras de esquerda no mundo. As ditaduras todas são fascistas. Todas. Se você for ler bem o livro dele, você vai ver que ele tem razão. Agora, você não, eu como jornalista e como sou convidado aqui para falar com pessoas preparadas como você, não posso admitir completamente, né? Porque como é que não diz que Cuba é um país comunista? E Cuba é o maior exemplo de barbaridade política da história da humanidade. É comparável a Hitler e Mussolini, talvez mais a Hitler do que a Mussolini. Nicarágua, a Venezuela. A Venezuela, nós dois estivemos lá, mas nós sabíamos que ia dar essa merda que deu, porque nós vimos isso que eu descrevi aqui, a chegada no aeroporto, atravessar uma favelão e depois chegar no paraíso daquele grande, daquele magnífico Vale de Caracas. Uma cidade maravilhosa, um país completamente assolado, em que as pessoas, os cidadãos não são respeitados, o mundo não é respeitado, e está lá o Nicolás Maduro no poder. Então, isso que você descreveu aí, Norma, me lembra muito o Apocalipse do apóstolo João. João, o Apocalipse da Bíblia, do apóstolo João. Entendeu? Porque, realmente, se você, no caso da Argentina, a Argentina sempre foi tida como o povo mais politizado da América do Sul. Mentira, a Argentina produziu Perón. O peronismo é a coisa mais imbecil da política em todos os tempos, em qualquer lugar. Ela produziu fascistas declarados e motoneiros, guerrilheiros de esquerda e de direita. Então eu acho, Norma, que de tudo que eu ouvi de você, que para mim é sagrado, como se fosse o livro sagrado, mas eu queria acrescentar um ponto, que é o ponto que me tira o sono, que tira o sono da minha mulher, que nós temos um filho de 5 anos, e o futuro do mundo está em definição no Oriente Médio com a resistência do Hamas. Eu aprendi ao longo dos meus 70 anos, uma vez, o Ariano Suassuna deu uma entrevista para o Pedro Bial, aí diz assim: Pedro, francês é um bicho tão doido, que tinha um cabo bonito, que pensava certo, que fazia tudo certo, e o francês não gosta. Aí tinha um velho, um feio, baixinho,
aleijado, caolho, e que só falava porcaria, que só tomava as decisões erradas, e todo mundo amava, foi o maior enterro da história da França. Quer dizer, Albert Camus versus Jean-Paul Sartre, né? E eu, que sou um fã declarado de Camus, e essa minha admiração por Camus aumentou pelo fato de eu ter conquistado a minha mulher presenteando para ela L'Étranger, né? O maior feito. E eu li, há 15 anos, eu li um livro que foi publicado. Tem uma história ótima, para desanuviar um pouco aqui a gente, que quando ele participava do jornal lá da Resistência, o Combat, né? Ele era editorialista do Combat, estava na moda nos jornais americanos, cartas de leitores. Então alguém apresentou ao editor-chefe a ideia de eles criarem no Combat uma seção de cartas. E então o editor-chefe disse o seguinte: neste jornal, jornalista escreve, leitor lê. E o Combat nunca teve editorialista. Bom, mas o Camus, há 15 anos, ele já morto fazia muito tempo, a editora dele publicou um livro de excertos dele sobre terrorismo, que era uma coisa impressionante, porque toda a má fama que o Camus teve na vida, ele conquistou porque ele foi contra os atos de terrorismo lá dos grupos de esquerda lá da Argélia, que lutaram pela independência, lá em Oran, cidade onde ele nasceu, e em Argel. Ele, para mim, a imagem definitiva dele é quando ele diz: eu não posso ser a favor de um grupo que pode estar ameaçando a minha mãe numa estação de metrô. Essa imagem que o Camus colocou nesse artigo que ele publicou no Combat, durante a Guerra Civil da Argélia, é a imagem que me ocorreu na hora que eu vi a história do aeroporto. Nós somos nordestinos, a Isabel e eu. Nós viajamos normalmente 2 vezes por ano para o Nordeste, porque nós temos um compromisso com São João. É o único homem que eu permito ter compromisso com a minha mulher. São João de Campina Grande, e no fim do ano também passamos férias lá. Então, eu sou macaco de auditório de Albert Camus. E Albert Camus era a grande voz lúcida dos anos 50, quando ele ganhou o Prêmio Nobel. Quando ele ganhou o Prêmio Nobel, ele voltou para comemorar em Oran. Desceu no aeroporto, pegou um táxi, e o motorista do táxi olhava para ele assim, dizia assim: eu estou conhecendo o senhor. Tá, tudo bem. Tá. Já sei. O senhor era goleiro do time tal. Era mesmo, era goleiro. O cara tinha ganho o prêmio ESSO, mas o sujeito lá, o taxista dele, lembrou que ele era goleiro do time. Pois é, o Camus foi a voz que, contra o próprio sangue dele, os pais dele, o povo dele, ele disse: nada é pior do que o terror. Nada é pior do que o terror. O terror é a peste, o grande romance dele, né? É o terror. Porque o terror é aquilo, né? Agora, o quê? 15 dias, não, nem uma semana, explodiram um trem de subúrbio lá no Oriente, né? E diariamente morrem dos dois lados, na faixa de Gaza, judeu de um lado e palestino do outro. Então, o meu medo, Norma, eu tenho medo de tudo isso que você falou aí. A minha esperança é que o Trump é tão mentiroso que ele sabe que estava mentindo, então que ele não vai fazer. Ou pelo menos não vai fazer tudo, né? Essa é a nossa esperança, tá certo? Agora eu quero saber o que é que vem depois, né? Porque o que veio depois dele foi Joe Biden, que terminou caduco no poder. Não é isso? E perdendo a eleição na presidência. O que vem depois do Trump, se ele está bem sucedido, vai ser
abandono da ideia de legitimidade política. Estamos batalhando, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em outro lugar, para manter a legitimidade política. São regras da sucessão. Não, nós não temos legitimidade política. Aqui não. O Brasil tem uma falsa democracia em que o censor é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir nossos amigos aqui. Eu queria abrir para intervenções. E aí a gente pensou em intervenções de até 3 minutos para todo mundo ter tempo de fazer falas também. Uma intervenção que acho que pode ser curta. O Neumann, desculpe, te dá uma péssima notícia do meu ponto de vista. Eu concordo que o maior risco para nós enquanto humanidade, sem dúvida, é o holocausto nuclear, que infelizmente teve presente aí uma nuvem negra durante toda a nossa geração. Eu acho que o Trump é um psicopata. Durante 4 anos tem um psicopata com o botão vermelho, vai continuar tirando meu sono. Concordo que o Biden tivesse sempre. Não tenho dúvida. Mas eu acho que a gente tem 4 anos de altíssimo risco. Mas você não entendeu meu raciocínio completo. O que eu lhe disse foi o seguinte: os democratas foram derrotados por causa disso, porque foram irresponsáveis, deram um golpe para manter o cara primeiro no poder, depois como candidato, e depois colocar a vice, que ninguém queria ser no lugar dele, porque sabia que ia perder. Então, eu não estou tendo nenhuma esperança pelo Trump, não. Eu estou só lhe dizendo quem é que foi responsável pelo Trump. Porque o Trump foi votado. O Trump foi majoritário em tudo. Catalina? Não, então, eu estava pensando que você coloca Trump. Não, Biden. Eu sinto que o Biden é consequência de muitos problemas anteriores, entendeu? Muitos problemas anteriores. Nós tem um livro que vai falando, né, dessas pessoas dos Estados Unidos, que se drogam, que não estudam, e tem um montão de pessoas, left behind. Então não é o Biden, é um conjunto mesmo de políticas, que não conseguiram incorporar as pessoas. Como está acontecendo no Brasil? Isso para mim não vai ser o problema é indo longe. Inclusive, quando a Hillary quase foi eleita, eu demorei a entender que ele não ia ser eleita porque não era ela só, porque ela representava gente fina, que estuda, que pensa, e os outros. Quer dizer, você está dizendo que é a incompetência que perde, e não é a vilania que insiste. É assim mesmo, é sempre a incompetência que perde. Porque é muito mais do que uma eleição de alguns meses. Tempo. Veja o que o Hollande fez na França, uma esquerda que não funcionou. Então agora a gente tem extrema-direita lá. Impossível imaginar a extrema-direita na França. Não é mais impossível. Não, mas por quê? Porque eles estão recebendo de porque volta a esquerda fracassou. Perde porque fracassa. Eles estão trazendo de volta os colonizados, e os colonizados estão se vingando. Agora vão se vingar aleatoriamente. Olha aqui, eu estou cada vez mais convencido dos meus velhos ídolos. Por exemplo, Marco Túlio Cícero. Marco Túlio Cícero dizia uma coisa que valia para o Brasil agora: o mais terrível de todos os crimes é a corrupção. E o Brasil esqueceu isso. Depois que, numa jogada absurda de hipocrisia e de autossuficiência, o juiz Sérgio Moro pôs tudo a perder na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato chegou a colocar o maior empresário do Brasil e um ex-presidente mais popular do Brasil
na cadeia e depois jogou tudo fora por causa de uma conversa com um procurador. Quem acha do Sérgio Moro? Hein? Quem acha do Sérgio Moro? Que eu Qual é acho a que sua seja. opinião do Sérgio Moro? Na minha opinião? Sim. Ó, o Sérgio Moro, eu acho o seguinte, que ali era Sérgio Moro e Delanhol. O Sérgio Moro é um fascinado, um burro, limitadíssimo, e um cara de extrema direita, que aproveitou para... Agora, tudo, eu posso garantir a você que tudo que ele condenou no Lula, o Lula fez. Sabe por que eu sei? Porque eu vi assessor de imprensa de empresa automobilística levando dinheiro pro Lula na casa de operário dele. Ninguém aqui viu, eu vi. Entendeu? Eu vi a casa onde o Lula morava e sei onde é que o Lula morava. O Lula frequentava a minha casa. Você entendeu? Tudo, o Lula... Eu tive uma vez uma discussão, quase fui aos tapas com o espanhol, o Felipe González, na casa do Celso Laffer, recebendo minha amiga, uma cátedra da USP. Ele veio dizer que a justiça brasileira foi parcial contra o Lula. Não foi parcial. A justiça brasileira foi vaidosa, o juiz Sérgio Moro foi vaidoso e ideologicamente comprometido. Eu disse para Isabel, no dia que ele apareceu ao lado de Aécio Neves, eu não gosto de dar assim, palpites definitivos, mas Aécio Neves, sinceramente, Aécio Neves deve ser o político mais safado do Brasil. Olha que a briga boa, hein? Não, a briga é boa. Mas eu vou lhe contar. Eu vim a São Paulo e almoçava com o avô dele. Jantava com o avô dele no hotel no Otton Palace. O Roberto Guzmão, o Mauro Guimarães, o Tancredo e eu. Éramos um quarteto. E ele botava o Aécio lá no canto, era secretário carregador de pasta dele. E eu estava tendo neto na época, para mim a coisa mais maravilhosa do mundo era ter neto. E então eu dizia, por que você bota o teu neto ali? Ele dizia assim para mim, eu não confio nesse moço. Mas é teu neto. Meu neto não, é filho de Aécio. Ele detestava o genro dele, que era bonito, rico. Ele tinha dado um golpe de baú na Risoleta, que era milionária, né? Rico, bonito e mulherengo. Casou com a filha mais bonita que ele tinha, uma mulher muito bonita, e nem morreu um dia desse. Agora, o neto dele, neto de Risoleta, filho de Aécio, e a mãe se casou com aquele banqueiro do Banco Bandeirantes, o Gilberto. E o cara roubava e ameaçava o primo que levava o dinheiro de morte. Esse cara, você acha que vai ter muitos concorrentes em matéria de caráter? Então, quando ele foi visto... Infelizmente, sim. José, Só para terminar. Só para terminar. Então, para completar, aceita o Ministério da Justiça do Bolsonaro. Agora, não é porque foi o Bolsonaro. Fosse o Lula, eu ia dizer a mesma coisa. Um juiz não pode aceitar ser ministro da Justiça. Principalmente num país sem justiça como é o Brasil. Temos aqui uns jovens que estão começando a vida e são muito inteligentes. E eu gostaria de saber o que elas pensam delas, que se elas têm alguma coisa. Pra mim ainda, não sei, ainda tá meio confuso ou não me soa o suficiente as causas do efeito. Vocês me falam que, não vocês específicos, mas me falam que a classe média e as pessoas das classes mais baixas votaram no Donald Trump e as elites votaram na Câmara. E vocês me falam também que é porque o Joe Biden era ineficiente. Porque o Trump é mentiroso e simplesmente um dia uma pessoa de etnia latina acorda e decide que vai votar no Donald Trump. Eu ainda não entendi como essas coisas se encaixam. Pra mim não é uma resposta suficiente. Um cara
que é imigrante achar que tá tudo bem e que não vai acontecer nada com ele votar num cara que é contra a existência dele. Mas junto com a pergunta da Mariana, eu queria completar dizendo que na eleição anterior, o Trump tinha um discurso muito mais moderado, não tinha passado pelo caso do Capitólio ainda, e ele não teve uma votação expressivamente popular. Ele ganhou no colégio eleitoral. O que gera essa mudança nessa última eleição, onde ele tem uma vitória? Tá todo mundo de saco cheio. E vota no cara que não está no governo. A inflação É muito simples. Todo mundo de saco cheio. Você não está de saco cheio num país em que você paga imposto e você vê a polícia, Não, você vê o seguinte, na minha opinião, o Brasil não é uma democracia por um motivo muito simples. A democracia representativa, o poder legislativo legisla. Legisla como? Partidos votados pelo povo que votam na... Mas não é assim. No Brasil, quem manda é o colégio de líderes. Tem partido que tem um deputado e é o líder. Esse cara manda mais do que um cara que pertence ao maior. Então, agora, aí nós temos um presidente eleito ali na hora da morte, amém, que é sócio de um bandido do Centrão, que é do estado de Alagoas, e que não teve votação nem para ser vereador em Maceió, e é o cara que manda no Brasil, agora vai sair. O Norma até falou num caso grave, que é o envelhecimento. Eu estava conversando com a Isabel é historiadora, e eu estava conversando sobre essa questão do envelhecimento, porque no caso do Brasil é diferente. Em todos os países do mundo está havendo envelhecimento. No Brasil não há, sabe por quê? Porque os filhos. O Brasil é uma casta familiar. O rapaz que vai assumir o lugar por acaso, o rapaz que vai assumir o lugar do Lira, ele é de uma família que manda no sertão da Paraíba desde que o Tomé de Souza apareceu por aqui. Mas o envelhecimento da população em algum momento deve se refletir no Neumann, o Norma chamou atenção para um aspecto interessante que nós não estamos dando atenção a ele aqui. Se nós olharmos o perfil dos nossos representados, que afinal, se está em Brasília, fomos nós que mandamos para lá, né? Se nós Mas nós não fomos consultados para o senhor Juscelino construir lá Brasília. Tá, não, mas vamos chegar no momento atual. O Norma falou a questão sobre a renovação. Na política, se nós olharmos bem, não tem renovação também, porque política virou profissão e não ideal. Profissão é uma coisa muito nobre. Vê lá Profissão é uma coisa não tem. Esses caras não são profissionais, não. Mas você vê. É bandido de bando. Tá bem, mas bota entre aspas. Bota entre aspas. Eu acabei de lhe dizer o seguinte: Arthur Lira vai ser substituído por um menino que a família dele, os 3 avós dele, já era família imperial, lá em Patos, no sertão da Paraíba. Tudo bem, mas se você e ele olhar, vai mandar no Brasil, vai fazer emenda. O deputado que está há 5 mandatos lá, outra coisa. devia ter ido para casa, né? Não, eu acho um absurdo. Se o presidente só pode ter 2 mandatos, por que um deputado e um senador pode ter eternamente? 4, 5. Porque eles querem. Isso. Porque eles querem. Então, porque tem conivência com o Supremo. Eu digo que no Brasil você não tem harmonia de poder, você tem conivência dos poderes. Aí é verdade. Mas não pode, não devia ser. Mas sabe quando isso vai mudar? Nós 2 não estaremos mais aqui. Estou achando que meu filho de 5 anos também já não estará mais. Não adianta ser só jovem, ter 30, 40 anos e as ideias serem as velhas ideias. Esse cara que Neumann está falando, lá da Paraíba, que eu conheço bem, que é a minha terra, é um cara jovem, deve ter 35 anos, mas a cabeça dele era de um coronel de 1910. É a mesma, aliás, eu acho que é piorado, porque Brasília, como todo mundo já
já concluiu aqui, acho que a maioria virou um balcão de negócios. E Não é por quê? verdade? Por quê? Então acho que o problema Por quê? é esse, a falta de compromisso, a falta Então, mas aí, de ó. espírito público. Eu acho que falta isso. Você quer perguntar, Mais Norma? cedo, na direita. Norma? Conclui, Norma, que não. ouvir Piovas. Eu posso perguntar, mas gostaria de ouvir da nossa mocidade. Eu sinto também que a pergunta da Mariana não foi completamente respondida. Tem uma questão que talvez eu acho que ajuda a responder ela. Eu queria ouvir de vocês se faz sentido. Que tem uma transição importante na base eleitoral dos partidos democrata e republicano nos últimos 30 anos. Basicamente, os democratas eram um partido, anos 70, 60, quando você conheceu a campanha do Kennedy. Os sindicatos, o partido de esquerda, um partido de esquerda tradicional, que a partir do Clinton vira um partido, primeiro de Wall Street, num certo sentido, das grandes elites americanas financeiras, e que depois, enfim, na crise de 2008, de novo, os democratas vão e perdoam os grandes banqueiros, enfim, Wall Street está com eles o tempo todo. E é um partido que aceita a liberalização econômica americana, a abertura americana, que quebra a indústria local. Quer dizer, a GM, né, a General Motors, ela vai fazer carro na China, o acionista da GM ganha um caminhão de dinheiro com a globalização, mas o americano que morava em Detroit e que o pai tinha um carro na garagem e fazia carro na fábrica, esse cara deixou de ter emprego na fábrica nos anos 90, anos 2000. E esse cara foi abandonado pela esquerda. A esquerda deixou de ser o partido popular, o Partido Democrata deixou de ser popular nesse sentido, e apostou que a nova linguagem, eu entendo, a nova linguagem popular do povo é essa linguagem das minorias, dos grupos identitários, latinos, mulheres, LGBTQIA+, e por aí vai. Enquanto o Trump conseguiu pegar esse latino, que a Mariana perguntou, como que o cara pode ser latino e vota no Trump? Esse latino que mora, sei lá, no Minnesota, esse cara quer ter um trabalho legal, ele quer ter um emprego bacana. Se ele é um imigrante de segunda geração, ele já tem green card, ele já é americano, ele vota. Ele não se sente eu entendo que ele seria primeiro como um trabalhador que quer botar comida na mesa e comprar um carro e viajar no fim do ano para a família, e depois que ele vai pensar que também ele é a mãe de Nicarágua, o pai é do Porto Rico, enfim. Então me parece que, não sei se concordam com isso, mas me parece que, fechando, que o Partido Republicano foi falar com esse povo no sentido mais tradicional que tinha, do povo dos anos 60. Falar sobre as questões pragmáticas que você acabou de falar. Trabalho, emprego. Pedro é o nome do meu neto. Pedro, veja só. Você acha que tem alguém lá, eu não vou falar dos Estados Unidos, faz muito tempo que eu não vou lá, mas, e olha, eu lamento muito, eu adoro São Francisco, mas já sei que não dá para mais visitar São Francisco. Estão dizendo que daqui a pouco em Nova York também não dá para você ir. Mas você acha que lá em Vila Neucunhé tem alguém que esteja interessado em usar o modo neutro na língua? Hein? Fazer quem? Tem alguém interessado em identitarismo? Mas uma pergunta que eu fiz, na língua inglesa já é neutro. Não, mas eu fico com uma pergunta, por exemplo, porque nessas últimas eleições os dados são de que quem mais falou sobre questões identitárias foi o Trump. O caso sobre as transexuais e vários outros casos onde ele endereçou, e tem dados de que o maior número de pânico moral promovido foi pelo Trump, porque ele incentivou e patrocinou conteúdo na campanha dele para dizer sobre esse assunto. O que a gente tinha na posição da Kamala, geralmente, era uma posição de não vou falar sobre isso, porque eles não têm solução para falar sobre esses problemas. Eu acho que essas questões identitárias, ela pode ser discutida pela base política, mas a liderança do Partido Democrata não tem resposta nem para isso, porque eles nem defendem e nem falam mal das questões identitárias. Quem toma protagonismo nisso tanto aqui no Brasil, o Bolsonaro quanto o Trump fazem um discurso de pânico moral. E aí, como que a gente lida socialmente com esse debate? Mamadeira de piroca ou coisas desse gênero, né? Que são fatos, fake news, que é propagado, e para discutir com uma moralidade
rígida da sociedade americana ou da sociedade brasileira? Não, principalmente popular. Sim. Isso é uma conversa que está aqui, é uma conversa que a gente acha que todo mundo está falando de identitarismo. Ninguém não é, a maioria não está falando de identitarismo, minha gente. A maioria está falando dessa questão, como é teu nome, Pedro? Dessas questões pragmáticas que o Pedro trouxe, como é teu nome? Felipe. Felipe trouxe aqui, de emprego, de sobrevivência. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu me sinto completamente atingida por esse momento de quê? Momento de transição, que a gente olha e a gente não sabe o que é que vem depois. Veja essa história aí do 6-1, a confusão. Eu conversei hoje isso com o Leone, isso é uma questão inescapável. Isso uma hora vai ter mudança. O futuro vai chegar e não vai ter como. Eu me permiti trabalhar 40 horas, dar 1000 aulas por semana, eu sou professora. Tu quer? Que não quero não. Quer trabalhar 8 horas por dia? Não. 40 horas? Não. Quer não, minha gente. Quer não. Você quer viver, tá certo. Tá então, certo. 40 horas eu... A gente tem uma... São 44. 40, a gente tem uma mania de achar que a nossa geração é a melhor, né? De descer o pau, de criticar. Isso acho que acontece com todas as gerações. Mas a gente deve olhar com esse olhar de crítica e com menos soberba. Que essa geração que está aqui, eu estou feliz que eu estou vendo muita gente jovem, que nunca mais eu tinha visto, porque eu estou numa pós-graduação, o pessoal tem gente até mais velha que eu, e nunca mais eu tinha entrado numa sala de aula para conversar com o jovem, e eu estou feliz demais aqui hoje. Agradeço a Catalina e ao Norma. E é isso, essa geração não quer mais esse mundo que está aí. O que a gente vai ver mais na frente é um mundo diferente, só que a gente não sabe como é que vai ser esse mundo, né? A gente tem uma ideia de como vai ser. Certamente essas novas gerações não vão querer trabalhar no regime atual de CLT. A CLT tem que mudar, nem todo mundo quer se submeter à CLT, nem todo mundo quer trabalhar 40 horas. Eu acho que está vindo muita mudança por aí, não só no Brasil, mas em nível mundial, e eu acho que as eleições norte-americanas falam um pouco sobre essas questões, que são questões pragmáticas, que nos interessam. Interessa a mim, que sou professora, que sou historiadora, eu tenho mestrado, tenho doutorado, sou cheia de título e aponto, ó, entendeu? Sem nenhuma, falando questões pragmáticas, né? De que resta para mim daqui para frente? Quem é que vai me contratar para dar aula de história? Quem? Eu queria fazer um comentário. Isso é uma questão que me tira o sono. Quem é? Eu não sou compulsada. Eu vou dar aula para quem agora? Né? Para quem que eu vou dar aula? Como é que vai ser a educação daqui a 10 anos? Como é que vai ser a sala de aula? Quem é que vai querer me ouvir? São questões que me atormentam, você. Alessandra, por favor. Norma, ela tinha levantado para fazer uma pergunta. Quer falar, Norma? Quer comentar? Não, só olhando por essa perspectiva, assim, acho que e tentando voltar aqui ao que vocês comentaram, que eu acho que é super importante, né? Voltar à questão de que falar do Trump e falar um pouco do Bolsonaro e falar, né, desses movimentos foram eleitos, né? Então acho que isso determina muita coisa, ou seja, só que eu acho que não é só uma questão de pragmatismo. A gente está falando de um caminho que oscila, né, entre quem está no poder e vai trocando, porque a gente não vê solução. Então a gente tem muitas análises, né? Vou citar o Harari, que fala bastante sobre isso, né? Um historiador. Nunca a gente teve tanta produção de alimento e tanta fome no mundo. Nunca a gente teve uma expectativa de vida tão alta e uma qualidade tão baixa. O que eu acho, assim, para mim, que é bastante contundente é que essa extrema direita e esse autoritarismo, ele vai para um lugar quase que de um salvador da pátria, para todo mundo, né? Tá tão ruim e tão sem perspectiva, só que isso, para mim, passa do ponto do pragmatismo, porque realmente ocupa um espaço de autoritarismo, né?
Então, mesmo sendo um mentiroso, o Trump vai fazer um baita de um estrago, assim como o Bolsonaro fez no Brasil, né? Coisas que a gente não consegue nem avaliar, questões da Amazônia, enfim, né? Quando a gente vai entrando em alguns lugares, passa um pouco no pacote dos 4 anos, mas o saldo é muito negativo, né? Assim, sai, queima e aí depois a gente vai caminhando, né? E vai trabalhando em cima de situações piores, né? Então, eu nem vou entrar, trabalho na área de educação, não vou nem entrar nas questões de discussão de identidade, enfim, de nada disso. Eu acho que se a discussão acontece ou não sei, mas assim, o que a sociedade passa na pele acontece. Então, acho que a gente tem um gap mesmo, a questão da justiça social. O que a gente vai fazer com um mundo que ainda... a gente ainda está falando de questões de terrorismo, mas a gente ainda está falando de analfabetos, a gente está falando de pobreza extrema, a gente está falando de busca por condições muito básicas, de sobrevivência. Estou falando média. É muito interessante que tanto fala de Lula e Bolsonaro. Ninguém pergunta por quê. Ninguém tenta ir ao raiz do problema. E gostam de... Por isso eu passo uma coisa a você. Meu amigo jovem, sábio, silencioso, que não gosta de falar, mas sempre tem coisas. Por que são assim? É justamente disso que eu ia falar. Né? É super importante a gente se reunir aqui e ter esses tipos de diálogos que tenham algum propósito, né? Porque, óbvio, é muito fácil a gente se reunir em uma sala e tentar reclamar, mas é muito difícil a gente fazer o que a gente faz aqui hoje, que é tentar analisar o porquê das coisas e tentar ver o que a gente pode fazer com isso, né? Então, é muito interessante que a gente vê, assim como psicanalizar as pessoas não são inteiramente boas ou ruins, não existe inteiramente só uma solução ou só um problema que a gente pode ver na nossa situação atual política, tanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil, quanto do mundo. Então, é muito interessante a gente ver isso, porque ao mesmo tempo que a gente pode ver, como o senhor disse, que está todo mundo saco cheio, então, às vezes as pessoas até mesmo não pensam muito no que vai mudar e só querem ver uma mudança, de tão saco cheio que tá isso. Então, a gente tem que pensar que, por mais que a gente pense que a gente tem que alfabetizar todo mundo politicamente, mas isso é um conceito de cidadania muito distante que deve ser trabalhado, sim. Porém, a gente tem que pensar como que a gente pode caminhar com as coisas que estão acontecendo atualmente, como que a gente está fazendo aqui hoje. O que eu queria falar mesmo era que o Norman citou no texto dele que conforme a política está mais polarizada, mais difícil é dela ser trabalhada e menos difícil é de ser exercida a democracia. Então, assim, é muito interessante a situação atual que a gente vive, porque a gente não consegue pensar em um só problema ou uma só solução. Então, ao mesmo tempo, a gente tem também essas situações pragmáticas que eu acho muito interessante, que são assuntos que fogem à bolha. Por exemplo, eu vi um jornalista falando que é claro que a Holanda está discutindo leis sobre um homem poder abrir ou não a perna no metrô, porque eles são um país de primeiro mundo e já resolveram as situações principais disso. A gente não resolveu isso ainda. Então, por isso, talvez, que surjam tantas situações pragmáticas no nosso país e muito mais nos Estados Unidos também, que a gente às vezes pode analisar como uma situação, como uma nação inteiramente feita, mas claramente não é. A gente vê isso com a política de lá, que se reflete muito na nossa situação política atual do nosso país também. Mas o que eu queria falar mesmo era que é muito interessante que tem assuntos que furam a bolha e que talvez eles tenham que ser trabalhados primeiro antes da gente trabalhar certas coisas mais delicadas. Então, por exemplo, a gente vê um movimento que surgiu na internet agora, que é o fim da escala 6x1, não sei se vocês chegaram a ver,
que é o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Então, acabei assim, de citar como exemplo. sim. Então, assim, é um assunto que fura a bolha. A gente vê pessoas de esquerda, direita, centro se unindo a partir do fim da escala 6x1 e de uma proposta da 4x3. Então, assim, a gente vê que tem assuntos que furam a bolha e que da mesma forma como um advogado consegue entrar em um contrato e tenta achar uma brecha para ele que consiga exercer o trabalho dele, a gente também pode tentar achar algumas brechas que tornam mais fácil a gente transformar o nosso país em uma nação mais politizada. Faz sentido? Claro que faz. Você pode ter a extrema direita na França e eles nunca vão perder as 35 horas. Claro, faz todo sentido. Por que no Brasil falta tanto a pergunta por quê? Eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu fazer. A nossa geração e as pessoas hoje em dia vem trazendo novas pautas, mas como vocês falaram, é muito importante a gente cuidar dos problemas que são recorrentes no nosso dia a dia. Mas eu queria saber o que acontece com essas pequenas pautas que são novas quando a gente tem discursos que são autoritários, principalmente aqui no Brasil, onde a gente não tem uma educação política nas escolas, então é muito mais fácil políticos autoritários ganharem poder, sabe? Queria saber o que acontece. Os políticos autoritários têm mais poder porque tem excesso de política nas escolas. Exatamente, eu também. É o contrário do que você pensa. Precisava estudar mais ciência, porque aí as pessoas iam aprender a pensar melhor. Não é pela política, é por conhecimento básico, fundamental. Na França, o BAC só cai filosofia e matemática e francês. Pensa bem, por que lá só é exigido do aluno filosofia, francês e matemática? Não cai política. Mas eu acho que isso é político. Eu acho que o que é debatido hoje nas escolas não é política. Eu acho que é mais sobre isso. É sobre a gente ver, a gente falar, as famílias estão muito politizadas, as escolas são muito politizadas. Para mim não tá. Porque política real é a gente analisar o conceito de cidadania que fala sobre aquela educação específica, que é a educação do cidadão. Então, assim, uma escola politizada seria uma escola que ensina uma pessoa a ser cidadão. Uma pessoa que tem consciência do que ela pode fazer e etc. Então, sim. Mas se tudo começa do indivíduo, por que as escolas não ensinam desde a criança a conhecer a si própria? Por quê? Tudo começa do indivíduo. Então, chegar ao poder e querer tratar o indivíduo em termos de massa, não dá pé. Nunca deu, nem vai dar. É bem interessante, que isso já cabe a pergunta do Norman também, que é o porquê a gente não se pergunta por quê, sabe? Por que a gente... Eu acho que é muito do ser humano, ou da nossa situação atual de evolução da nossa raça, de que a gente muitas vezes não consegue olhar pro ponto. É como a gente conversou aqui. Pouca gente faz o que a gente faz aqui hoje. Pouca gente tenta entender e entende que tudo surge do indivíduo em sua formação. Do indivíduo e dá para a criança, desde o início, conceitos de vida. Né? Você vai se basear no quê? Para governar, se você não teve durante toda a tua vida, conceitos, coisa mais rápida. Isso. Eu concluo. Perfeito. Porque se nós formos pensar na história recente no Brasil, ainda tem uma geração que pode estar nas direções, nas escolas, nos locais de convívio com os mais jovens e que não aprenderam a fazer esse tipo de pergunta, a ter esse tipo de questionamento,
a geração da ditadura, onde tudo era proibido. A história do Brasil na escola terminava nos anos 40. De lá para cá não se estudava. Então talvez ainda exista um grande número de pessoas que não aprenderam a desenvolver essa questão. Mas isso veio muito antes da ditadura. Nunca se ensinou a criança a pensar por si mesma. Nunca se ensinou nas escolas para as crianças ter conceito de vida. Para que servir? Licença, gente. O Pedro quer fazer uma colocação e depois eu queria caminhar para um encerramento. Tudo bem? Uma pergunta curta para os dois, talvez pode ser, não sei, encerramento, mas enfim. Que é, a democracia americana sobrevive ao Trump? Eles já passaram por New Deal, que deu um poder extraordinário para o Roosevelt, para os democratas, passaram pelo Nixon, caretagem, pelo Bush, levando o país para 2 guerras, mentindo com o país. Então aí, o Trump é um novo problema insuperável nesse sentido, como instituição democrática, como ameaça das instituições democráticas? Eu não... Trump é um fenômeno novo, tanto em política mundial como nos Estados Unidos. Nunca havia uma figura com tanta projeção que eu não gosto de dizer isso, mas eu tenho comparado muito, e sei um pouco disso, comparado Trump com Hitler. Okay? Hitler. Com quem? Hitler. Com Hitler. Hitler é interessante. A comparação com Hitler e Trump são muito interessantes. Hitler surgiu na crise da primeira pós-guerra, na década de 20, quando a Alemanha sofreu castigo, punições dos aliados, sofreu hiperinflação. Hitler construiu sua carreira política a base da privação dos alemães. Trump, por conta, e Hitler fazia uma carreira, um grande propagandista e um grande articulador. E isso tem sua similaridade com Trump. Trump era um menino rico que atuou na época da grande prosperidade americana. Mas ele conseguiu, se não destruir, como você pergunta, ameaçar a estrutura política americana. Convocou um tipo de persuasão e terrorismo ao grande rebanho dos republicanos que tiveram medo dele e formaram um grande rebanho de seguidores. Nenhum republicano está contra Trump. O Partido Republicano, que era bastante diverso, que tem várias
setores populistas, direitos, se unificaram com Trump. E que é este fator que conduzia para isso? Hitler, de certa maneira, unificou o povo alemão de ressentimento. Acho que a lealdade, a votação em Trump dos pobres é uma reivindicação que eles se sentiram que eram perdedores. Não só perdedores políticos, que sua região estava desindustrializada, que tiveram bons trabalhos em fábricas que não existem mais. E essa é a base política de Trump. E Trump sabia como curtir isso. Como Hitler sabia como curtir o ressentimento dos alemães. Isso, eu tenho lido bastante sobre Hitler. Eu preciso ler mais. É um assunto muito rico, muito fecundo para comparar, que estou fascinado por isso, não tive tempo para entrar em detalhe. Eu gostaria de entrar em detalhe, mas tem esta afinidade. Eu acho que pode ser um tema para um próximo seminário, Norman. A gente fala sobre totalitarismos. Se você continua a sua pesquisa e a gente prepara para o ano que vem. Vou passar a palavra para o José para a gente poder finalizar. Ô Pedro, eu acho que a grande tragédia quer dizer, não foi o Trump que criou. A grande tragédia para mim é a polarização. Agora, não foi o Trump que criou a polarização, foi a polarização que criou o Trump. O Trump é um monstro que foi nutrido, sustentado e sobrevive à base de polarização. Como o Bolsonaro tenta ser, sem sucesso. Sem sucesso. Mas a grande tragédia política da humanidade hoje é polarização, que leva até muita gente, bom pensador, a defender o terror. Porque a grande ameaça para a humanidade é o terror. E o grande desafio é acabar com a polarização. Acho difícil. Mas acho que não é o Trump que vai destruir a democracia americana. Se houver essa destruição, ela vai ser por causa da polarização. Que pode ser exacerbada pela inteligência artificial. Okay. Extremamente exacerbada.